Iniciou. Raíssa, ok. Ok? Ok, Então, pode começar. Ok, reforçando, nós estamos gravando aqui o nosso encontro coletivo online. Depois nós vamos disponibilizar a gravação no YouTube, e aí cada gente compartilha com vocês o material, vocês vão poder revisitar, rever com calma o conteúdo, até compartilhar com outras pessoas, se assim quiserem fazer, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai começar com um vídeo bem curtinho, de alguns segundos, só para quebrar o gelo, ver se vocês se identificam com essa realidade aqui. Deixa eu compartilhar. Alguém pode só me dar um ok aqui do vídeo? Ok. Tá sem áudio. Sem áudio. Tá sem áudio. Peraí, vou tentar de... Ah, peraí. Faltou incluir o som, só um minuto. Segunda tentativa. São 7 da manhã Ok. e o empresário já acorda com 14 mensagens bombardeando o WhatsApp. Ele tenta ser o Flash, responde 3, promete ligar para 2 e os outros 9 ficam no vácuo, tadinhos. Chega na empresa e é um salve-se quem puder. Funcionário faltou, cliente tá bravo e o fornecedor atrasado de novo. E o caixa de ontem tá lá, rindo da cara dele enquanto ele tenta fechar as contas. Bateu 11 da manhã e ele não fez nada do que planejou. É rir pra não chorar. Se você não quer surtar e virar meme, vamos falar sério sobre gestão do tempo. E aí, pessoal, se identificaram? É mais ou menos assim o dia a dia? É claro que é sempre um pouco exagerado, né, para a gente se identificar aqui, mas a gente sabe que no dia a dia é mais ou menos isso que acontece muitas vezes. E a ideia hoje aqui é a gente ajudar nesse ponto, tá? Então, agora eu vou compartilhar a apresentação, e aí no final a ideia é a gente também fazer um exercício no chat GPT, vai fazer sentido, vai ter uma conexão da apresentação para o chat GPT, tá? Vou compartilhar minha tela aqui de novo. Estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Então, antes de mais nada, gente, eu queria reforçar com vocês que o tema é gestão de tempo, mas é claro que a gente teve o cuidado aqui de... Gente, só um minuto antes, alguém consegue admitir para mim? Ou tem que ser eu mesmo? Eu acho que você mesmo. Aqui para mim não aparece. Tá, então peraí, só deixa eu admitir aqui. Eu gostaria só de reforçar, retomando, né, que o tema é gestão de tempo, e a gente sabe que hoje em dia a gestão de tempo é uma dor, como a Mai estava falando, na nossa vida pessoal, e com certeza também é uma dor para médias e grandes empresas. Então, a gente teve o cuidado aqui de trazer esse recorte para micro e pequenas empresas, que é o nosso público, são os nossos clientes no programa, que a gente sabe, Raíssa, tá, você vai falar gestão de tempo e vai trazer ideias aqui, ferramentas que seriam aplicáveis a grandes empresas. Isso não é muito viável, porque a gente sabe que em grandes empresas existem áreas, donos, pessoas, colaboradores, olhando para cada uma das frentes, né? Então, vai ter uma área lá de marketing, uma área de financeiro. Então, claro que a gente fez um recorte aqui para a realidade de vocês, tá? Antes de mais nada, eu queria propor um exercício prático aqui. Prestem atenção na explicação, no conceito, e aí, como a Ismay falou, fica aí a dica de fazer isso talvez no feriado, rever esse material, rever a aula no YouTube, fazer isso com calma no feriado. A ideia aqui é passar como fazer para vocês, que a gente aprende, né, que antes de mais nada, a gente precisa ter a mentalidade, o comportamento em relação a qualquer tema na nossa vida. Então, se eu vier aqui passar um monte de ferramenta prática para vocês, mas vocês... Quer que eu... Já chamei, já. Tem o saldo aqui. Eu ia chamar, tá bom. Vou ativar o mudo aqui, gente. Não adianta eu trazer um monte de ferramenta prática aqui para vocês e vocês ainda continuarem com comportamento, uma mentalidade de, eu sou o dono, eu preciso fazer tudo, senão não vai sair do jeito que eu quero. Então, aqui é mais para a gente trabalhar primeiro a mentalidade, tá? Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Um exercício rápido
pensando no dia de ontem ou até nessa semana, de segunda, se for fazer, por exemplo, no feriado, segunda a sexta, quais são as 5 principais atividades que estão tomando tempo de vocês hoje? Tenho certeza que entra, por exemplo, ficar respondendo WhatsApp, em alguns casos indo fazer entrega de pedido, indo no banco, tendo que resolver coisa com o fornecedor, enfim, façam esse exercício de olhar para a semana de vocês e pensar quais são as 5 principais atividades que estão tomando tempo de vocês, tá? Feito isso, qual o próximo passo que vocês vão fazer? Eu vou explicar aqui o conceito da matriz de prioridade, e aí a ideia é que vocês peguem essas 5 atividades e categorizem nesses quadrantes aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o que é o quadrante 1? Que a gente fala que está pegando fogo, né? Normalmente o dono ele está muito focado nesse quadrante, fazendo aquilo que é urgente e importante. O que é urgente e importante? É aquilo que paralisa o negócio. Então, eu vendo online e o meu site saiu do ar. Eu produzo e alguma máquina parou, ou faltou matéria-prima. Enfim, meu negócio literalmente vai parar. Então, isso realmente precisa parar para ser feito, e a maioria das vezes pelo dono. No quadrante 2, aqui está como ouro, porque são coisas importantes, mas que a gente tem a tendência de não achar que é urgente. É o que vai fazer o negócio de vocês ir para um próximo nível, crescer estruturado, mas que normalmente, por não estar ali no pegando fogo, a gente acaba despriorizando. Então, por exemplo, prospecção de cliente, prospecção, quando eu falo venda ativa, né, não venda passiva. O próprio planejamento do tempo da semana, treinamento, capacitação do dono, capacitação da equipe, olhar para a gestão financeira, precificação, fluxo de caixa, tudo isso é importante e às vezes acaba sendo deixado de lado. No quadrante 3, o que é urgente, mas não tão importante no sentido assim, de não necessariamente precisaria estar sendo feito pelo dono, porque a gente tem que sempre lembrar que o dono, o ideal é que ele esteja olhando para a estratégia da empresa, vendendo, definindo quais os próximos passos para o caixa ficar saudável, para crescer. Então, assim, são tarefas que, se eu tiver equipe, eu consigo delegar? Ou, se eu não tiver equipe, será que alguma ferramenta pode me ajudar? Alguma inteligência artificial? Essas são as atividades aqui no quadrante 3. E o quadrante 4 aqui está como ralo, que é distração, né? Então, parei ali no meu dia, por exemplo, para dar uma olhadinha no meu Instagram, ter umas conversas pessoais. Não estou falando que todo mundo precisa, né, de um tempo de descanso, não estou falando que isso é proibido, mas a gente sabe que hoje em dia, às vezes, a gente para fazer isso e acaba se perdendo um pouco no tempo, né? Passa meia hora, 1 hora, e quando vê, investiu um tempo considerável nessa atividade que não está ligada ao negócio de vocês. Então, retomando, né? Primeiro, olhar para 5 atividades que vocês estão fazendo mais na empresa de vocês, no dia a dia. Depois, categorizar nesses quadrantes. E aí, qual que vai ser a análise, né? Se essas atividades elas estiverem muito ali no quadrante 1, no quadrante 3, no quadrante 4 nem se fala, né? Porque eu imagino que vocês nem tenham tempo, na verdade, para entrar no Instagram, olhar para coisa muito pessoal. Por isso que eu foquei aqui no quadrante 1 e no quadrante 3. Então, vocês estão sempre ou apagando fogo, ou fazendo um monte de atividade que poderia ser terceirizada para um colaborador, ou para uma tecnologia, ou até para um fornecedor. Então, no exemplo da entrega, né? Eu posso chamar aqui um Uber, um aplicativo, aí eu repasso esse frete para o meu cliente, por exemplo, enfim. Se as atividades elas estiverem muito concentradas no quadrante 1 e no quadrante 3, muito provavelmente vocês não estão focando tempo e energia no quadrante 2, que é o que vai fazer a empresa de vocês irem para o próximo nível. Retomando, né? São aquelas atividades de prospecção, precificação, gestão mesmo, enfim, que isso sim, normalmente é o que o dono vai fazer de melhor quando comparado à equipe, né? Então, a ideia aqui é que vocês façam essa análise se vocês estão muito focados só em atividades de apagar fogo e operacionais e não muito nas atividades de crescimento. O ideal é que isso esteja em equilíbrio e, se possível, que o quadrante 2 esteja ainda até maior quando a gente pensa no dono, né, no empresário, que os demais quadrantes. Então, esse exercício fica aí de lição de casa para vocês fazerem, tá? E aí, com base nisso, indo para uma parte um pouco mais prática agora,
Gente, só vou pedir um minuto só para admitir que tem algumas pessoas esperando aqui. Só um minuto. Indo para uma parte um pouco mais prática agora, nós agentes, né, nós temos visto na realidade dos nossos clientes, dos nossos empresários, alguns vilões na rotina de vocês. De novo, né, fazendo esse recorte para micro e pequenas empresas. O primeiro deles, com certeza, é o WhatsApp sem fim. Então, vai dormir às vezes com um monte de mensagem a responder, acorda, já tem mensagem nova, tanto de cliente, de fornecedor, de parceiro, mensagem pessoal. Às vezes tem 2 números para gerenciar, né? O do comercial e o pessoal. Enfim, é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ela é maravilhosa para negócios, ela também tem sido um vilão em termos de gestão de tempo. Então, qual que é a sugestão aqui? Pegar blocos fixos da agenda de vocês para olhar o WhatsApp. E aí, fora desses blocos fixos, vocês não vão mexer com isso. Então, por exemplo, das 8 às 8h30, ou das 8 às 9, depois do meio-dia 1, das 5 às 6, eu vou parar para tentar zerar meu WhatsApp. E aí, no próximo bloco de tempo, eu faço isso novamente. Só um minuto, gente, beber uma aguinha. Aí alguém pode me falar, né? Essa menina tá doida, eu sou o comercial da minha empresa, eu que vendo. Se eu fizer isso, meu cliente vai para o concorrente, né? Vou perder faturamento, vou perder venda. Se for o caso de vocês, alguma coisa tem que ser feita em relação ao WhatsApp. Existem 2 caminhos. Não, se esse caminho de bloco de tempo não for viável, vocês estiverem à frente do comercial, das vendas do negócio de vocês, um caminho é olhar para a tecnologia com carinho, ver possíveis ferramentas, sistemas que consigam implementar um robô para fazer pelo menos o filtro, né, das mensagens do WhatsApp de vocês. As ferramentas hoje em dia não são tão caras, às vezes o valor que você está colocando ali na ferramenta, que você vai economizar de tempo, compensa bastante. E aí, não, Raíssa, ainda assim, não é o momento, não quero investir nisso, porque não é só um investimento financeiro, né? É um investimento de tempo também, né? Parar para pesquisar uma ferramenta, estudar, implementar, muitas vezes você que vai ter que parar para fazer isso. Então, pelo menos, vamos usar as ferramentas comerciais gratuitas do WhatsApp, que é o que eu vou mostrar no final da palestra, como usar o ChatGPT para ajudar vocês nisso, tá? Que eu tenho levado muito para os meus clientes, por exemplo. Usa pelo menos, então, aquela mensagem de saudação, as mensagens rápidas, para quem não sabe, né? O que são as mensagens rápidas? Você cadastra lá as principais dúvidas, as dúvidas recorrentes de leads, de clientes, e aí, na hora de responder as pessoas, você só seleciona, o texto já aparece lá e você manda. Isso é gratuito dentro do WhatsApp Business. Então, você não precisa toda vez ficar escrevendo mensagem para cada pergunta igual que aparece, ou mandando áudio, enfim. Vamos usar, começar usando as ferramentas gratuitas dentro do WhatsApp. Aí, no segundo momento, a automação. E no terceiro momento, se possível, até ver uma equipe para fazer isso, né? Um colaborador, enfim. Aí vai muito da análise de realidade de cada um, tá? Qual que é o segundo vilão? O dono bombeiro. Então, eu sou o dono, eu que sei como vai ser feito, se eu não fizer, não vai ser a mesma qualidade. Para muitas coisas, muitos processos, isso é uma realidade. Para outros, muitos deles poderiam sim ser, de novo, ser delegados para quem tem equipe, para algum colaborador, para quem não tem, e buscar uma ferramenta de mercado ou um fornecedor para terceirizar. E aí, qual que é a sugestão prática aqui? Se a gente tenta atacar tudo, depois da palestra eu vou olhar, então, tudo que eu faço repetitivo e está tomando meu tempo, vou resolver tudo. Quando a gente quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. No próprio programa, a jornada do programa mostra que a gente tem que trabalhar a priorização. Então, a ideia aqui é vocês olharem para as tarefas repetitivas que vocês estão fazendo hoje, escolher a que mais está tomando tempo, que mais é repetitiva e operacional, escrever qual que é o passo a passo dela, seja numa ferramenta, seja no papel, enfim, e definir. Vou passar para um colaborador? Se sim, vou treinar, vou acompanhar, e quando eu tiver seguro o suficiente, esse colaborador vai fazer isso.
Ou não tenho colaborador para passar isso, então vou atrás de uma ferramenta, de uma inteligência artificial, de um fornecedor para fazer isso para mim. O que não dá é vocês ficarem fazendo um monte de coisa operacional e não olhar para a estratégia da empresa de vocês, tá? Tem gente tentando entrar aqui, só um minuto. A reunião, eu sei que não é uma realidade de todos os micro e pequenos empresários, mas para quem faz reunião, seja com equipe, seja com cliente, seja com fornecedor, muitas reuniões começam e acabam sem um plano de ação. E aí aquele tempo que foi perdido naquela reunião, ele não é recuperado. Então, existe a regra dos 3 itens. Entrar em uma reunião com uma pauta de 3 itens que ou precisam ser já resolvidos naquela reunião, ou pelo menos sair com um plano de ação com data responsável, um plano de ação bem claro para que ela tenha sido produtiva. O quarto vilão é a falta de rotina. Então, justamente aquele carinha lá que a gente viu no começo do vídeo, né? Ele já começa com o WhatsApp bombando, e aí ele não tem essa questão de, não, tudo bem, tá bombando, mas eu vou parar às 8 da manhã, vou responder todo mundo, depois eu vou fechar meu WhatsApp e fazer outras coisas. Enfim, esse tipo de rotina. Não, eu vou acordar, não importa o que esteja acontecendo, eu vou fazer tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. A gente vai ver aqui que uma das ferramentas é essa questão do bloco de tempo, né? Então, reservar a sugestão aqui é reservar 15 minutos ou do seu dia, ou até muitas pessoas fazem da semana, né? Então, param no domingo para olhar o que tem de compromisso na semana e ver o que dá para encaixar entre os compromissos de atividades ali. Mas o importante é reservar esses 15 minutos para ajustar a rotina. E, por fim, a questão do retrabalho. Como vocês são responsáveis por N frentes da empresa, e a empresa às vezes vai crescendo e não tem muito tempo de fazer a parte de gestão, de mapeamento de processos, as coisas vão sendo sempre foram feitas assim, e assim vai indo. E aí, quando a gente não tem um processo com início, meio e fim, documentado para fazer as coisas, acaba tendo muito retrabalho. Um exemplo prático aqui, que eu já vi acontecer. O cliente está cobrando orçamento. Me manda orçamento, manda. A empresário faz num bloquinho de nota ali uma conta tal, racional, manda o valor para o cliente. Aí o cliente, 2 semanas depois, aparece ou questionando aquele valor ou pedindo desconto. E aí o empresário nem lembra mais aonde que fez o racional daquele orçamento, não sabe onde está, não consegue, vai ter que fazer de novo, tentar entender de novo como que ele chegou naquele valor para responder o cliente. Olha o tempo que todo esse retrabalho levou. Às vezes a gente acha que é perda de tempo, documentar, fazer um processo, fazer, por exemplo, nesse caso, né, um orçamento bonitinho no Word, no Excel, e na verdade ele vai estar salvando o nosso tempo lá no futuro. Então aqui a sugestão prática é, de novo, né, a gente não vai atacar tudo que não tem processo na empresa de vocês hoje, identificar hoje o que mais está acontecendo de retrabalho e erro na empresa de vocês, e fazer para a gente não dificultar muito, só fazer um checklist de 5 itens. Então, nesse caso do orçamento, né? Toda vez que alguém pedir um orçamento, eu vou abrir uma planilha de Excel, fazer o racional no Excel, salvar de tal jeito, em tal pasta e enviar para o cliente. Basicamente isso. Não dificultar muito para isso não sair do papel. Então, aqui a gente fecha os 5 vilões que a gente tem visto nos nossos clientes, com algumas sugestões práticas para vocês trabalharem, tá? Falando agora de ferramentas que também estão conectadas a esses vilões. Então, de novo, reforçando o planejamento de 15 minutos, como que a gente coloca ele em prática, né? Quando você for fazer o planejamento, não adianta, vou planejar minha semana. Eu preciso olhar tudo, né? Resolve olhar tudo, assim, do dia para a noite. Vou olhar a gestão financeira, vou olhar a precificação, então eu vou fazer meus processos, preciso resolver minha vida. Isso não é realista. Então, defina, por exemplo, para a próxima semana, quais são as 3 coisas mais importantes da próxima semana. Eu preciso de 10 clientes na próxima semana. E como que eu transformo isso num planejamento prático dentro da minha semana? Vou fazer um bloco de tempo na quarta-feira, das 10 ao meio-dia, de prospecção de clientes. Não importa o que aconteça, eu não vou olhar o WhatsApp,
eu não vou responder meu colaborador, alguém vai ficar responsável por isso, enfim, não vou fazer mais nada, eu vou me trancar no meu quartinho, lá no meu escritório, enfim, e das 10 ao meio-dia eu vou prospectar cliente. Então, é assim que a gente sugere que vocês façam esse planejamento de 15 minutos, olhar para as 3 coisas mais importantes da semana de vocês e encaixá-las em blocos de agenda, tá? Aí o segundo exercício, né, o que está me atrasando hoje, que está muito conectado àquele primeiro exercício de comportamento e mentalidade que eu sugeri para vocês no começo da palestra, e o que vocês podem eliminar ou delegar nessa semana. A segunda ferramenta é essa questão que eu tenho trazido já de blocos de tempo. Aqui até coloquei como exemplo, né, quando a gente consegue uma consulta médica, que às vezes demorou meses para a gente conseguir uma consulta, um exame, enfim, a gente não desmarca com a gente mesmo. Não importa o que aconteça, a gente, não importa o que aconteça, eu preciso ir naquela consulta médica, senão eu vou ter que esperar meses de novo. Então, por que a gente negocia com as coisas importantes, as atividades importantes da nossa empresa, que vão levar a nossa empresa para outro nível, que são estratégicas? Não faz sentido. Vocês são os responsáveis por levar a empresa de vocês para outro nível. Então, não desmarque com vocês mesmos as prioridades que vocês definiram naqueles 15 minutos. Então, a sugestão aqui é começar com 2 blocos na semana para quem não tem ainda esse hábito. Então, vou colocar um bloco, por exemplo, de prospecção de clientes, que é super importante para a empresa, e um outro para olhar, sei lá, gestão financeira. Quando isso virar um hábito de vocês, já tiver muito natural, vocês já saberem que naquele dia, naquele horário, vocês vão fazer isso, independente do que aconteça, aí vocês começam a trabalhar outros blocos de tempo, que, claro, tem que ir sendo ajustado conforme a realidade que a sua empresa está passando naquele momento. E, por fim, a ferramenta 3. A gente fala muito da lista do que a gente tem para fazer, que é desse tamanho, né? E ela não diminui nunca. A gente tem a sensação que nunca está em dia, mas a gente não fala muito do que não fazer. E qual que é a sugestão aqui do que não fazer? É porque quando a gente faz um exercício consciente do que a gente não vai fazer, a gente não negocia com a gente mesmo. Então, por exemplo, lá parei no domingo para planejar os meus 15 minutos, fiz os meus blocos de agenda, lá, bloco de tempo. Para eu proteger esses blocos de tempo, eu sei, por exemplo, que eu não posso abrir meu Instagram durante o meu trabalho. Se eu fizer isso, lascou. Já comi o pouco de tempo que eu tinha disponível. Se eu faço esse exercício no domingo, a hora que eu pego o meu celular para abrir meu Instagram na terça-feira, eu lembro que eu fiz esse compromisso comigo mesmo. E não abro. Tá? Ou pelo menos fica mais fácil de não fazer, do que se eu não tivesse feito esse trabalho de consciência antes. Assim como essa questão também de não vou mais assumir essa tarefa que eu passei para o meu colaborador. Eu treinei, eu mapeei como ela tem que ser feita, eu treinei meu colaborador, eu preciso confiar que ele vai fazer, se ele não fizer, a gente vai treinar de novo. E aí também, né, fazer esse exercício do se eu deleguei, seja para um colaborador ou para uma ferramenta, eu não vou mais pôr a mão nisso. E aí, essas são as 3 ferramentas, né? Então, retomando, que estão conectadas entre si, que podem ser feitas no mesmo momento. O planejamento, de tirar 15 minutos para fazer o planejamento da semana, organizar os blocos de tempo e fazer um exercício, uma reflexão do que não fazer na semana. E aí, conectado com essa questão de não assumir a tarefa operacional, eu trouxe esse cálculo de delegação. Só tomar uma água rapidinho. Raíssa, você pode aprovar aí? Tem gente Oi? aguardando. Tem gente aguardando, você pode aprovar? Deixa eu liberar aqui. A gente escuta muito de, eu tentei delegar e deu errado. Isso falando para quem tem equipe, né? Eu tenho muita preocupação da pessoa não fazer como eu faço. Existe uma conta, que não é exatamente assim, eu trouxe simplificado aqui, para você fazer e dessa forma talvez se sentir mais seguro, ver que não faz sentido vocês estarem assumindo algumas tarefas no dia de vocês. Então, por exemplo, uma empresa que fatura 15 mil reais, se o dono está trabalhando 200 horas por mês, a hora dele custa 75.
e de repente você tem um colaborador que a hora dele custa 20. Aqui são exemplos hipotéticos, tá, gente? Mas a diferença desse valor, você está perdendo dinheiro, está perdendo dinheiro da sua empresa. É uma conta bem intangível. Ela não vai, vou preencher lá meu fluxo de caixa, não é um número que vai aparecer lá nas suas despesas e nos seus custos, por exemplo. Mas ele existe, ele custa, é intangível, não é tão transparente, mas está custando também para sua empresa. Você podia estar dedicado a fazer atividades de novo, de prospecção, gestão, planejamento estratégico, enfim. Então, é um custo intangível que, se você tiver com dificuldade de delegar, é legal de fazer para te dar mais força para delegar ou para um colaborador ou para uma ferramenta, tá? Fez esse custo, falou, não, realmente, a Raíssa tem razão, vou parar, por exemplo, de fazer entrega. Estou indo fazer entrega, e eu estou falando da entrega porque eu tenho clientes, por exemplo, que fazem o frete. Os donos fazem o frete para os clientes. Então, eu vou parar de fazer entrega e vou ou contratar alguém para fazer isso, ou passar a contratar um Uber, por exemplo, um aplicativo. Qual que é o próximo passo? Lista as tarefas que vocês definiram, que não faz mais sentido vocês fazerem. Eu espero que, com essa palestra, vocês consigam pensar em algumas dessas tarefas e decidam quem vai assumir. Vai ser alguém da equipe? Vai ser um fornecedor, uma ferramenta, uma inteligência artificial? Comecem com 3 para começar a resolver na semana que vem. E aí, falando de inteligência artificial, né, aqui tem uma sugestão. Então, existe um mundo de inteligência artificial, gente. Eu falo por experiência própria que é muita informação, a gente se sente perdido, mas eu tenho testado e cada uma é boa em uma coisa. Então, fiz esse exercício aqui de, não, realmente eu tenho tarefas aqui que podem ser delegadas, para quem vai assumir, e se for uma tecnologia, o próximo passo eu vou pesquisar no Google, no Instagram, qual é a ferramenta de IA que para essa tarefa que eu defini que precisa ser delegada, vai me ajudar. Tá? Então, aqui tem só uma sugestão de assistente de texto, WhatsApp sem fim, a parte de marketing, dados e planilhas e dúvidas rápidas. Aí, de novo, né, a questão da priorização. Nossa, Raíssa, mas eu preciso de ajuda com tudo isso aqui. Aí, naquele exercício lá do começo da palestra, que você identificou aonde mais está indo o seu tempo, onde é sua dor, começa por ele. E se a definição for uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, pesquisem, orcem, testem. A maioria tem um prazo de teste gratuito. Vale muito a pena, gente. Usem a tecnologia de vocês, usem a tecnologia a favor de vocês, tá? Aí o plano de ação em relação à tecnologia, né? Que é o que eu falei. Qual é o maior ladrão de tempo de vocês hoje? Vou parar para pesquisar qual inteligência artificial pode me ajudar e o que eu vou fazer nos próximos 7 dias para tirar isso do papel. Então, nos próximos 7 dias eu vou pesquisar todas as opções de ferramentas que podem me ajudar. Aí, na outra semana, vou testar e vou orçar 3 dessas 10 ferramentas que eu listei. Na outra semana, não, decidi, essa daqui eu consigo pagar, eu consigo implementar, colocar a mão, vou fazer um plano de implementação agora, vou colocar a mão na massa e vou colocar isso para rodar na minha empresa. Definir realmente próximos passos e prazos para começar a tirar as coisas do papel. E embutir a tecnologia na empresa de vocês, para vocês conseguirem realmente liberar tempo de vocês. Tenho certeza que tem atividades hoje aí na empresa de vocês que dá para colocar tecnologia para liberar o tempo de vocês para atividades mais pensantes e mais estratégicas, tá? Aí algumas objeções, né, que a gente vê principalmente em micro e pequenas empresas. Como eu faço tudo, minha empresa é pequena, enfim, não dá para planejar, tudo é imprevisto. Se for esse o caso de vocês, realmente é aí que precisa aplicar essas dicas de gestão de tempo para começar a organizar a casa, organizar os processos e as coisas pararem de ser imprevisto. O imprevisto tem que ser a exceção e não a regra. Aí uma segunda objeção, Raíssa, eu não tenho funcionário para delegar, sou eu e meu marido, eu e minha esposa, eu e minha filha, ou sou só eu mesmo? Aí, de novo, vamos delegar para ferramentas de IA, para sistemas.
às vezes até para fornecedores. Fazer todo aquele exercício de para onde está indo o tempo e ver que consegue aplicar na sua empresa, tá? Ah, eu tentei manter rotinas e não consegui. Eu tentei trazer para todas as ideias aqui essa questão de priorização. Começa pequeno, uma coisa por vez. Começa lá pelo bloco de tempo, com uma atividade, por exemplo. Quando aquilo virar hábito e rotina, vai para outra. Porque às vezes a gente, hoje em dia, tem tanta informação, tanta coisa na internet, aí vem eu aqui falar um monte de coisa, aí a gente quer sair mudando tudo de uma vez e acaba se desanimando porque não é realista e não é prático. Então, começa pequeno e vai evoluindo. E, por fim, né, se a inteligência artificial é segura, eu recebo bastante essa pergunta dos meus clientes. O que a gente orienta usa para rascunho, para texto, o importante é não colocar dados financeiros sensíveis e nem dados privados, principalmente dos clientes de vocês, em teste gratuito, em ferramenta gratuita. Por exemplo, CPF é um dado privado. Isso realmente a gente não recomenda que seja feito, porque se tiver qualquer vazamento de dados, pode ser ruim para vocês. Mas, do contrário, vamos assim, a inteligência artificial a nosso favor, tá? E aí, só uma recapitulação aqui em 60 segundos, e depois a gente vai para uma parte prática do ChatGPT. Fazer esse exercício, então, de parar mesmo para refletir para onde está indo o seu tempo, porque às vezes a gente acha uma coisa e quando começa a lembrar, recapitular a nossa semana, vê que não é bem aquilo, foi para outros lugares o nosso tempo. Analisar se aqueles 5 vilões que eu apresentei para vocês realmente estão na rotina de vocês e realmente está impactando o tempo que vocês têm para conduzir a empresa e tentar aplicar aquelas dicas práticas. Aplicar principalmente as ferramentas que eu trouxe aqui em conjunto, então, planejamento de 15 minutos, mais bloco de tempo, mais a lista do que não fazer, e definir uma ação para essa semana. A minha sugestão é começar a semana que vem implementando essas ferramentas juntas, essas 3 ferramentas juntas, tá? Eu deixei aqui meu WhatsApp, eu vou compartilhar essa apresentação com os outros agentes para que eles mandem para vocês, mas se vocês quiserem me dar um oi lá, eu posso mandar também, certo? Vou parar de compartilhar aqui rapidinho. Bom, agora a ideia é que a gente... Eu trouxe muito forte a questão do WhatsApp, né? Que tem sido um ladrão de tempo, inclusive para nós na vida pessoal. E trouxe também bastante a questão da inteligência artificial, então eu queria rodar um prompt aqui com vocês para o ChatGPT ajudar a gente a gerar as respostas rápidas para vocês cadastrarem no WhatsApp de vocês, porque aí vocês podem me falar, né, porra, você está falando de gestão de tempo, eu vou ter que parar para ficar elaborando uma resposta para cada pergunta que aparece dos meus clientes. Não, vamos usar a inteligência artificial para fazer pelo menos a primeira versão, e aí vocês refinam com o tom de voz de vocês, com a realidade da empresa de vocês, mas pelo menos a primeira versão dá para fazer lá, tá? Então, tem alguém que se voluntaria aí para a gente fazer um teste com a empresa de vocês? Se não, eu faço com alguma aqui da minha cabeça. Michele? Acho que seu áudio tá... Você quer participar? Sim, vamos lá. Vamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você já está habituada a usar alguma inteligência artificial? Eu uso, às vezes, o ChatGPT mesmo. O inteligência. Tem alguns recursos lá que eu utilizo, mas é o mais básico mesmo. Não, tranquilo. Aqui é o que a gente vai fazer. Eu, inclusive, não deixei logado no meu, porque eu pago o ChatGPT, deixei na versão gratuita, para vocês verem que, mesmo na versão gratuita, já dá para ter pelo menos um rascunho para essa primeira atividade que eu sugeri, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Então, eu deixei um prompt pronto aqui. Depois eu vou mandar também para o pessoal, tá?
Claro que esse aqui eu deixei bem simples só para a gente usar aqui na reunião, tá, gente? Aqui a ideia é que quando vocês forem usar a inteligência artificial para a empresa de vocês, quanto mais vocês puderem pôr de informação do contexto da empresa de vocês, cenário, público, como vocês se comunicam com o cliente, mais ele vai aprender com vocês e personalizar isso e menos trabalho vocês vão ter, tá? Aqui foi só para mostrar mesmo uma ideia geral aqui. Então, eu vou jogar esse prompt aqui no ChatGPT. Eu entrei aqui no... Para quem nunca entrou no ChatGPT, né? Só jogar ChatGPT no Google. Entrar. Eu nem fiz login nesse caso. Não fiz cadastro, não fiz login. Você já consegue começar a usar. Aí eu copiei esse prompt. O que é o prompt, né? Se tiver alguém aqui que não está habituado. É como um roteiro que você passa para a inteligência artificial fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Então, eu vou pedir aqui para ela, eu quero que você atue como especialista de atendimento comercial e padronização de WhatsApp Business para pequenas empresas brasileiras. Com isso, crie uma lista de respostas prontas. Crie uma lista de respostas prontas para cadastro no WhatsApp da empresa abaixo, com foco em agilidade, clareza, profissionalismo e aumento de conversão. Então, aqui, Michele, a gente vai... É Michele, né? Isso. A gente vai preencher os dados da sua empresa. Pode falar, assim, de forma bem sucinta, só para mostrar mesmo para vocês a ideia geral aqui, tá? Pode falar o nome da sua empresa. Deluxo Imóveis. Me fala se eu estiver escrevendo errado, é assim? Separado, luxo. De luxo. Assim? Isso. Imóveis. Imóveis, tá. É uma imobiliária? Isso. Então, segmento aqui, imobiliária. Principais produtos venda e locação? Venda e locação. Público-alvo, pessoas físicas no geral? Pessoas físicas no geral. Jurídica também, adultas, né? Jurídicas também. Aí, tom de voz desejado, acolhedor, profissional, próximo, premium, objetivo, jovem, mais ou menos com base no seu público geral, assim, o que você acha? Acolhedor. Tá. Aí aqui, gente, é o que eu falei, quanto mais, eu tô sendo bem sucinta por conta do tempo e tudo mais, e também para não expor a empresa, né? Mas quanto mais detalhes vocês passarem para a IA, melhor ela vai responder para vocês, tá? Canais de atendimento, WhatsApp comercial. Tem mais algum? E site. Quem atende nesses canais hoje? Os corretores. Vocês conseguem me listar umas 2 dúvidas principais que aparecem? Valores e localização. O objetivo do atendimento no WhatsApp, imagino que seja principalmente agendar, né? Uma visita. Isso, tirar dúvidas, agendar. Isso, dúvidas, agendamento e preço. Horário de atendimento da imobiliária? De segunda a sexta, das 9 às 5. Conseguem me listar falar um diferencial da empresa? Atendimento. Atendimento consultivo, assim? Atendimento consultivo e presencial também. Esse aqui eu vou até deixar assim, informações importantes, endereço, prazo de resposta, forma de agendamento. Aí, ok, com base nisso aqui que eu informei, eu estou pedindo para ele, com base nisso, gere uma mensagem de saudação, de ausência fora do horário, agradecimento pelo contato, mensagens rápidas para aquelas perguntas frequentes que a gente colocou, para a triagem inicial, enfim. Aí a gente vai pedir aqui e tem mais algumas regras. Escreva em português do Brasil,
as mensagens devem ser curtas, naturais e prontas para copiar. Enfim, tem algumas orientações aqui para a gente dar e ele seguir aqui o que a gente pedir, tá? Tá. Aqui, como a gente colocou pouca informação e pediu para ele ser curto, todas as mensagens vão ser curtas, tá? Mas eu já fiz para cliente, por exemplo, falando, não, ó, meu cliente gosta de mais informação, pode colocar uma mensagem mais próxima, personalizada, com mais texto, enfim, você vai ajustando aqui, tá? Então, por exemplo, ele deu sugestão de mensagem de saudação. Olá, seja bem-vinda a Deluxe Imóveis, como posso te ajudar hoje? Está buscando comprar o aluguel, comprar ou alugar um imóvel? Mensagem de ausência. Oi, nosso atendimento funciona de segunda a sexta, das 9 às 17. Assim que retornarmos, vamos te responder o mais rápido possível. Enfim, aí aqui ele vai trazendo tudo, triagem, né? Para te ajudar melhor, me conta qual pro aluguel, qual cidade, bairro, faixa de valor. Vai trazendo tudo que a gente pediu para eles. Então, assim, aqui tá tudo bem curto. Eu gosto de mensagem um pouco mais longa, que aí dá para pedir. Deixa eu admitir aqui. E aí, qual que é a ideia? Bom, ele fez, claro que a gente não vai só aceitar, né? Dar uma lida, e aí vocês conseguem simplesmente copiar e colar isso aqui dentro do WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu WhatsApp aqui. Eu não sei se para todo mundo é claro como usar respostas rápidas lá do WhatsApp. Se eu conseguir abrir, eu já até faço até o final aqui com vocês. Espera aí. É só no Business que consegue fazer ou só no Business, né? Só que ele é gratuito, né? Até tem uma versão paga para você ter acesso a mais coisas, mas o gratuito já atende bastante. Inclusive, no gratuito tem essas respostas rápidas. Ô, Raíssa, tudo bem? Tudo. Deixa eu ver quem tá falando. É o Giovanni aqui. Não tá aparecendo. Agora apareceu. Oi, Giovanni. Uma dúvida aqui que está um pouco atrelada aí ao WhatsApp, né? Não tem muito a ver com o contexto, mas de repente você tem alguma informação. Eu recentemente fui criar algumas listas de transmissões e ele aparece para mim pagar, né? Você tá a par de alguma coisa? Porque não tinha essa necessidade Não de era. pagar. Eles mudaram mesmo, agora tem que pagar mesmo. Atualizaram. Se eu não me engano, tem um limite. E quando passa daquele limite, tem que pagar. E realmente não era pago, agora é. Pô, que punk, né, meu? É que eles vão vendo onde que ferramentas as pessoas estão mais usando, né? E começam a cobrar. Pois é, já não tem muito sentido, porque, tipo assim, você já não é muito, como é que eu posso dizer? A gente já não consegue ser muito invasivo com os clientes, né? Porque o cliente só vai receber a mensagem se ele tiver o nosso contato salvo e ainda você paga. Então, digamos que você já vai ter que ter o trabalho manual de fazer uma estratégia para que o cliente salve o seu contato e ainda assim agora a gente tem que pagar, né? Se pelo menos chegasse sem necessariamente ele ter o nosso contato salvo, eu acho que eu até pagaria. Do contrário, Não vale a pena, né? no meu cenário não. Eu não vou conseguir abrir meu WhatsApp aqui, gente, mas eu faço um videozinho de como vocês copiam e colam essa mensagem na ferramenta de respostas rápidas e mando junto com a apresentação, tá? O que eu quis trazer para vocês aqui? Que é possível, é viável usar a inteligência artificial para, por exemplo, a questão do WhatsApp. Eu não tenho um colaborador para responder para mim e não quero agora investir numa ferramenta paga. Então, faz essa junção de inteligência artificial com as ferramentas gratuitas do WhatsApp, por exemplo. E assim tem soluções para várias frentes das empresas de vocês, tá? Essa foi a ideia geral aqui dessa parte final da prática do WhatsApp. A gente tem 10 minutinhos ainda, se vocês quiserem. Acho que a gente pode abrir para dúvidas, né? Ô, Raíssa, depois você consegue me mandar esse prompt que você fez? Sim, vou mandar. Eu vou mandar a apresentação, o prompt e faço esse vídeo de como cadastrar as respostas rápidas, que aí fica uma coisa... Pelo menos essa ferramenta vocês já conseguem implementar de forma prática aqui da palestra, tá? Legal, obrigada. Bom dia, Raíssa. Você tá me ouvindo? Eu tô, mas demora um pouco. Aí, Luciana, né? Demora para aparecer quem tá falando aqui. Mas ela é a Luciana, né? Você tá me vendo? Não, eu tô vendo uma cadeira. Ops, que estranho. Então,
eu virar aqui. Então, não é a Luciana, é a Cici que tá falando. Ah, tá. Agora apareceu certo. Sim. Ok. Oi, bom dia. Bom dia. Então, uma dúvida no WhatsApp que vocês estavam comentando, essa parte da lista de transmissão eu já sabia. Entender uma coisa, você falou sobre o chat GPT, eu uso matérias para conversar. Esse barulho não é o quê? Eu não sei, alguém deve estar peraí. Deixa eu ativar o mudo aqui. Ver se pode falar, vamos tentar de novo. Oi, tá me ouvindo? Oh, perfeito agora. É que alguém devia estar com o microfone aberto. Então, como que usa essas ferramentas que você falou? Porque, assim, a resposta rápida eu já tenho. É a barra e você manda a resposta. É isso aí, boa. Isso. Só que, assim, existe uma inteligência artificial no WhatsApp normal, que no Business ainda não chegou. Que você consegue conversar. Tem alguma outra ferramenta que a gente possa interagir para dar respostas para o cliente? Porque eu trabalho com bijuteria, né? E eu queria saber se tem alguma forma. Então, falando de ferramenta, tem um agente aqui, não sei se ele está aqui hoje, que recomenda bastante uma ferramenta para automatizar o WhatsApp que chama Como, K-O-M-M-O. Que o custo-benefício dela é bom, se eu não me engano, não é nem R$ 100 por mês. E aí ele tem tanto essa questão de respostas rápidas, quanto você automatiza o fluxo, já seu cliente entra, qual a primeira resposta, e aí se ele der tal resposta, você faz tal caminho. Vai exigir ou de vocês, ou de alguém para fazer para vocês sentar, estudar e configurar, porque é uma ferramenta que vocês mesmos vão configurando ali, fazendo todo esse fluxo. Mas assim, eu enxergo como um investimento. Debruçar sobre a ferramenta, ver os vídeos, os tutoriais que eles têm, tem um monte de tutorial no YouTube dessa ferramenta. Debruçar mesmo, às vezes, sei lá, um mês para deixar ela redonda, para quando seu cliente cair no seu WhatsApp ali, ele faz a triagem principal e só em último caso você entra em ação, sabe? Eu pessoalmente nunca usei, mas o Lucas, que é o agente aqui que trabalha com a gente, ele já implementou em alguns clientes, ele falou que funciona, é legal. E existem outras também de mercado, né? Como eu falei aqui na apresentação, eu ainda também estou no momento de testar ferramentas IAs, então não vou afirmar para vocês usem tal ferramenta. O que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês é parem para pesquisar as opções, testem e implementem. Então, para o WhatsApp, essa ele recomenda bastante, chama KOMMO, como. Se alguém, menina, se alguém dos agentes que tiverem aqui, se alguém tiver alguma outra recomendação, pode falar também, tá? Eu já usei o ChatGPT pago e já usei eu voltei para a versão grátis, porque não me... tudo que eu utilizo, na verdade, ele não gera uma planilha da forma que eu quero, ele não gera imagem, péssimo para imagem. É péssimo para imagem. Para imagem é péssimo. Eu uso, claro, Gemini para imagem, que é muito mais rápido, até a versão gratuita. Então, assim, na verdade, eu já estou um pouco avançada no chat, né, na inteligência, que eu uso bastante. Mas eu tenho dúvidas quanto à interação. É mais essa parte que eu tenho dúvida. Eu sei que no próprio Instagram tem. Eu já até entrei ali, só que eu não consegui configurar, eu não entendi muito bem, eu preciso entender um pouco melhor. Que eles dão a opção de IA para responder cliente. Sim, sim. É o que eu falei, né? Existe um mundo, cada uma é boa no negócio, realmente a GPT para planilha, imagem é ruim. Péssimo. E aí, de novo, vou reforçar o que eu trouxe na palestra. Escolham, façam antes de... Ai, meu Deus, preciso para atendimento, preciso para planilha, preciso fazer arte social para rede social. Voltem naquele exercício que eu propus para vocês de o que está tomando mais meu tempo hoje, que potencialmente eu consigo acoplar uma tecnologia, uma inteligência artificial para me ajudar. E aí busquem essa ferramenta, conseguiu implementar, ficou bom nessa ferramenta, aí vai para a próxima, porque senão a gente cai mesmo nesse ciclo de ai meu Deus, vou testar agora o Gemini, vou testar o ChatGPT, vou testar essa aqui do Instagram, do WhatsApp, é uma loucura. Então a minha sugestão mais forte aqui é façam essa priorização. Tá, só vai ficar salvo porque eu perdi o comecinho.
Aí, para mim, dá para. Sim, a gente está gravando e vou disponibilizar num vídeo do YouTube. Ótimo, muito obrigada, prazer. Imagina. O Cláudio, acho que está com a mão levantada. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Só para fazer um incremento aí. Ontem eu baixei a atualização do WhatsApp e eu vi que ele já está com o IA integrado. Então, Boa, se vocês legal. baixarem a atualização do WhatsApp Business, vocês vão ver que tem lá uma ferramenta cor-de-rosa ali, violeta ali do cantinho ali, que é uma IA integrada a ele. Ainda estou pelo que testando, estou vendo o que a gente consegue avançar com essa ferramenta. Pelo que eu entendi, ela ajuda também, né, a responder os clientes, por exemplo. Isso. Mas foi na atualização de ontem que ela chegou, tá? Legal. Mais alguém? Bom, então, Ismael, você quer fazer o encerramento? Pode encerrar aí, se você quiser, Raíssa. Posso? Tá bom. Tá bom. A Meire está enviando aqui, sobre IA, Meire. Opa. Exatamente, é um treinamento que vai ter, né? Estou passando as informações, mas quem quiser depois pode falar direto com o seu agente, tá? Bem lembrado, obrigado, Meire. No dia 25 de abril, gente, a gente vai ter uma imersão lá no Sebrae, justamente sobre inteligência artificial. São 8 horas, das 9 às 17. A ideia é que vocês levem o notebook de vocês, o tablet, o que vocês tiverem de dispositivo para colocar a mão na massa. E aí, peçam, caso vocês não tenham recebido ainda essa comunicação, peçam para o agente de vocês enviar. Tá bom? Bom, quero agradecer a presença de vocês. Como a Ismael falou no começo, eu sei que o tempo, voltando, né, ao assunto da palestra, o tempo de vocês é precioso. Estão fazendo várias coisas aí ao mesmo tempo, tudo importante para a empresa de vocês. Então, façam aquele exercício do que vocês conseguem priorizar. Espero de verdade que tenha contribuído de alguma forma. Envie o material para os agentes compartilharem com vocês. E quem quiser pode me dar um oi lá no WhatsApp que eu mando também direto. Obrigado, um ótimo fim de semana e um ótimo feriado também. Eu vou finalizar a gravação. Obrigada. Até mais. Valeu, Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.